Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E hoje todos os colaboradores do Cultura Metal irão apresentar para vocês 5 álbuns relevantes de bandas que fizeram parte da New Wave of British of Heavy Metal. Então, cada um vai mostrar 5 álbuns relevantes segundo nossa humilde opinião. Se você deseja saber mais a respeito da New Wave of British of Heavy Metal, você pode procurar aqui, dentre os vídeos do canal, eu fiz um especial simplesmente falando sobre o histórico, a definição e as bandas relevantes desse estilo. Lembrando que tem 2 vídeos, um que não foi editado e um que foi editado. Então eu sugiro que você visualize o que foi editado, porque nele vai ter trechos de música, vai ter fotos dos personagens citados. Então, sem mais delongas, eu vou começar a minha lista apresentando para vocês esse grande trabalho, Samson Redon, que é este álbum aqui, ó. E o Samson foi uma banda que fez parte do movimento da New Wave of British of Heavy Metal, banda essa capitaneada pelo talentoso guitarrista Paul Samson, que era o principal criador das músicas do Samson e o fundador do Samson. E esse time era completado por quem? Na guitarra nós tínhamos o Paul Samson, na bateria a gente tinha o baterista Thunderstick, que na época já se apresentavam com aquela máscara sadomasoquista, levando uma teatralidade no som do Samson. No baixo a gente tinha o Chris Almer e no vocal Bruce. Sim, ele mesmo. Na época ele era apenas o Bruce e era um dos vocalistas que faziam parte daquele movimento. Quando depois, em 1982, ele estreou no Maiden no álbum The Number of the Beast, e o resto é história. Então, esse é o meu primeiro álbum essencial que eu recomendo à oitiva, Samson Redon. Saudações, meus amigos aí do canal Cultura Metal. Meu nome é André Luiz Ouro Preto, sou colaborador do canal e hoje vim apresentar a convite do José Antunes das dicas, né, dos meus 5 álbuns favoritos aí da New Wave of British Heavy Metal. Já começo com o pé na porta, e o álbum que eu recomendo primeiro da lista aí é o Satan Caught in the Act, lançado em 1983. Bom, o Satan é uma banda de Newcastle, que é uma cidade ao norte da Inglaterra, uma cidade industrial muito importante para a Revolução Industrial Inglesa, às margens do rio Tyne. Esse disco é o primeiro trabalho profissional da banda. Foi produzido por um produtor, para nós brasileiros fãs de metal, também fãs de metal nacional, um produtor cujo nome é bastante familiar, que é o Roy Rowland, que também produziu o clássico do Viper, Theatre of Fate, clássico do metal nacional. Originalmente o disco foi lançado pela Roadrunner e é o primeiro trabalho assim profissional e primeiro trabalho com Satan, do lendário vocalista Brian Ross, que antes só tinha trabalhado com outras bandas também do movimento, como o Avenger, o Lone Wolf e o Blitzkrieg, mas só em demos. Então esse LP foi o primeiro trabalho assim de vulto também do Brian Ross. Esse álbum foi tão legal, tão marcante, que através dele a formação Satan teve outras formações,
Satan também mudou de nome, virou Blind Fury, depois Pariah. Alguns membros, muito tempo depois, foram para o Skyclad, a banda de folk metal do Martin Walker. Mas esse trabalho ele foi importante porque ele consolidou a formação clássica do Satan, né? A capa, a infame capa tosca, mas que todos nós gostamos, misteriosa e provocante do disco, foi feita por um artista chamado Bill Caldwell, que também foi responsável pela capa do primeiro disco do Blitzkrieg, o Time of Changes, e do Suspended Sentence, que foi um disco que o Satan veio a lançar posteriormente, né? É um disco que apresenta um metal tradicional muito bem tocado, com melodias marcantes, obscuras, assim, um álbum bastante instigante. Mas sobre o primeiro álbum da lista, Satan Caught in the Act, lançado em 1983. Saudações, brothers! A minha primeira indicação é o álbum Time Tell No Lies, da banda britânica Pretty Mantis. É este álbum aqui. Este álbum foi produzido por Tim Freezing Green, foi gravado nos estúdios Better Studios em Londres e foi lançado em 81 pela Arista Records. A formação da banda neste álbum contava com Tino Troy na guitarra e vocais, Steve Carroll, guitarra e vocais, Chris Troy, contrabaixo e vocais, e baterista ficou a cargo de Dave Potts. Este álbum aqui é excelentíssimo para quem curte a New Wave e gosta muito de hard rock, porque tem uma veia muito boa de hard neste álbum. As faixas que eu recomendo deste álbum são Running for Tomorrow, Reed City Kids, Lovers to the Grave e o cover All Day and All of the Night da banda The Kinks. Este álbum aqui é muito bom, você tem que procurar ouvir. Pretty Mantis, Time Tell No Lies. Bem, prosseguindo, o meu segundo álbum, essencial / relevante, ligado a New Wave of British of Heavy Metal, é esse aqui, Tokyo Blade, dos samurais do movimento da New Wave of British of Heavy Metal. E esse álbum aqui, ele é simplesmente sensacional. Na verdade, tanto o álbum Tokyo Blade, como o álbum Nightblade são álbuns essenciais para você que curte heavy metal. E esse aqui é um álbum fantástico. Foi lançado em 1983 e é um álbum que retrata bem como era a sonoridade das bandas da New Wave of British of Heavy Metal. Ou seja, aquela mistura do punk rock com speed metal. Você bate no liquidificador e você vai ter uma perfeita sonoridade ligada a New Wave. E este álbum é fantástico, sendo, portanto, a minha segunda indicação. Tokyo Blade. Lembrando que esse lançamento aqui saiu pela Classic Metal Records e veio com alguns bonus tracks que valem a pena você conferir. Então a gente tem as 9 faixas originais, mais 1, 2, 3, 4, mais 5 bonus tracks. Isso aqui é para louvar de pé. Tokyo Blade. Fala pessoal, agora estamos aí de novo com o segundo álbum da minha lista de álbuns da New Wave of British Heavy Metal. Eu agora apresento o disco Letting Loose, da banda Heavy Petting, de 1983. Bom, Heavy Petting é uma banda escocesa de Glasgow. Importante frisar que New Wave of British Heavy Metal significa... trata-se de um movimento de bandas de heavy metal apresentando um novo som de bandas que surgiram dentro do Reino Unido. Então não importa se é do País de Gales ou da Inglaterra. No caso, o Heavy Petting aí era escocês. É o primeiro LP, né, o primeiro disco profissional deles depois de 2 demos. Foi lançado em 1983, como eu falei, pela gravadora Polydor, que era uma gravadora major. Provavelmente eles conseguiram um contrato com a gravadora major por causa o som deles era ligeiramente mais comercial.
né? Lembrava assim um Def Leppard da fase High and Dry, com um total destaque para os arranjos de guitarras e melodias. Foi produzido pelo guitarrista do Queen, o Brian May, e pelo notório produtor Mac, que trabalhou posteriormente, anteriormente a esse álbum com o Deep Purple, com o Black Sabbath e com os Scorpions. É importante também frisar que na New Wave of British Heavy Metal não havia só bandas ali com um som parecido com o som do Iron Maiden, né? Você tinha uma variedade enorme de bandas, né? Havia como diríamos, havia uma biodiversidade de bandas muito interessante, né? Com sons diferentes, com influências diferentes, né? Por acaso, o Heavy Patching era uma banda muito bacana. O som era ligeiramente, nesse primeiro álbum, o som era ligeiramente mais comercial, mas fez parte do movimento e com certeza merece ser reverenciada e merece ser lembrada e indicada, né? Desse disco eu recomendo a faixa de abertura In and Out Love, muito bacana, Rock Me, Victims of the Night, Devil in Her Eyes, e é um disco, como eu já falei, que lembra um pouco o som ali da fase High and Dry do Def Leppard. É um disco totalmente com a cara dos anos 80, muito bacana. Então, minha segunda indicação, a banda Heavy Patching com o disco Letting Loose de 1983. Bom, a minha próxima indicação é este álbum aqui, Running King Tall, desta banda, o Stampede. A formação desta banda contava com Ruben Archer no vocal, Lawrence Archer na guitarra, Colin Bond no contrabaixo e vocais e Ed Parsons na bateria. E também contava com o tecladista Mark Stanway. Este álbum foi lançado em 83 pela Polydor Records e vale citar que para promover esse álbum eles fizeram uma turnê junto com Gary Moore. As faixas que eu destaco deste álbum são I've Been Told, Love Letters, Casino Junkin, The Other Side e Running Tall. É um álbum excelente e Running Tall da banda Stampede. Bom, e a minha terceira indicação de álbuns relevantes ligados à New Wave of British of Heavy Metal é esse aqui, Vardis, vou falar em português, sem MPH. E o Vardis, cara, é uma banda obscura que fez parte do movimento inglês. Na verdade, o Vardis, ele não conseguiu aquela notoriedade de outras bandas que fizeram parte do movimento da New Wave of British of Heavy Metal, tais como Saxon, Def Leppard, Iron Maiden. Mas este álbum em específico é simplesmente, na minha concepção, espetacular. Primordialmente eu vou falar um pouco sobre a crítica desse álbum aqui. Muita gente falou que houve erros técnicos na própria execução das músicas, que não houve a colocação de overdubs para que o som ficasse mais limpo e transparente. Mas, meu amigo, não era essa a intenção do Vardis, muito pelo contrário. O Vardis lançou um álbum para soar como se fosse realmente ao vivo. Ele não queria limpar o som, mas ele queria mostrar o som na sua essência. Inclusive aqui na capa do álbum tá aqui, ó, garantia de no overdubs, aqui, ó. Então este álbum eu acho um clássico da New Wave of British of Heavy Metal, porque tem no seu âmago energia, visceralidade, e é isso que nós que gostamos de música queremos ouvir. A gente não quer ouvir um álbum perfeito, limpinho, a gente quer ouvir um álbum sujo e retrate essencialmente como era a música. E nisso a gente tem nesse álbum aí. Portanto, a minha terceira indicação é essa. Vardis, sem MPH, falei em português,
banda capitaneada pelo guitarrista e vocalista Steve Zodiac. É a minha terceira indicação. Fala pessoal, também de novo indicar meu terceiro disco aí de dicas aí de bandas da New Wave of British Heavy Metal. Minha terceira indicação é o disco Beware of the Dog, da banda Tyson Dog, escreve tudo junto, Tyson Dog, de 1984. Né? Outra banda aí da cidade de Newcastle. E essas constantes assim das origens dessas bandas, desse movimento, vale muito a pena, é importante de se frisar, né? São bandas que vêm de cidades do norte, né? Regiões frias, cidades industriais, em sua maioria de classe trabalhadora, muitos jovens dessas famílias por falta de prognóstico na vida, nessa época muito causado pela gestão da megera da Margaret Thatcher, montavam bandas e utilizavam isso como uma terapia, como forma de escapismo, e em muitos casos rendeu excelentes frutos, né? Antes desse disco eles tinham lançado um single chamado Eat the Rich. Originalmente, como eu falei, o disco é de 1984, foi lançado pela Neat Records. Uma curiosidade, um lance muito legal é que o produtor desse disco foi ninguém menos que o baixista e vocalista do Venom, o Cronos, e eu carinhosamente fenomenal, e eu carinhosamente chamo esse tipo de heavy metal que existe até hoje, tem outras bandas aí que tocam esse mesmo tipo de som, de metal embolado. Metal embolado nada mais é do que os riffs paletados, fazendo convenções junto com baixo bem marcante, essas convenções também junto com viradas de caixa na bateria, bateria com a caixa mais grave do que tudo no mundo, com reverb. Isso é o que eu chamo carinhosamente de metal embolado, que eu pessoalmente curto muito. A banda apresenta nesse disco um metal extremamente feroz, que às vezes beira o speed, e tudo isso num maravilhoso emaranhado sonoro. E o título, Beware of the Dog, representa muitíssimo bem o tipo de som que o Tyson Dog apresentou aí no seu debut, né? Seu primeiro álbum, seu disco de estreia. Então esse é o terceiro disco que eu indico aí, tá nas minhas dicas aí, de discos marcantes da New Wave of British Heavy Metal. Abraço. Continuando as minhas escolhas, eu escolhi o Spellbound do Tigers of Pantang. É esse álbum aqui. Ele foi lançado em abril de 81 pela MC Records. Ele foi gravado no Morgan's Studios em Londres. Esse álbum também marca a estreia de John Devereaux nos vocais da banda. A banda também contava com o John Sykes, o Robbie Weir nas guitarras, o Rock no contrabaixo e na bateria o Brian Dick. As faixas que eu destaco deste álbum são a Gangland, a Helmbound, Silver and Gold, Tiger Bay e finalmente a Mirror. Spellbound do Tigers of Pantang, um dos melhores álbuns da New Wave of British Heavy Metal. Mirror, mirror, I hear your call. Bem, a minha quarta indicação é mais um clássico, na minha humilde concepção, de uma banda que fez parte da New Wave of British of Heavy Metal. Qual seria? Witchfinder General Death Penalties, que seria este aqui, cara. E na minha humilde concepção, cara, esse aqui é um clássico absoluto. Ele foi lançado pela gravadora Heavy Metal Records e esse é o álbum de estreia do Witchfinder General. E, cara, aqui a gente tem uma sonoridade muito visceral, muito vibrante. Tem alguns riffs de guitarra aqui que, inclusive, lembram a sonoridade do Black Sabbath. É uma mistura de Black Sabbath com um pouco de hard rock, com um pouco de rock and roll. Mais ou menos nessa linha aí. E o Witchfinder General, na época, causou muita polêmica por essa capa aqui,
que mostra uma mulher com os seios à mostra. Porém, hoje em dia isso aí é uma coisa mais natural. A gente já viu outras obscenidades muito piores do que essa aqui. O que para mim tudo é válido em nome da arte. Aliás, nem tudo. Mas esse álbum aqui, cara, é espetacular. Uma sonoridade enérgica, visceral. É um dos álbuns que eu mais curto, ligados ao movimento da New Wave of British Heavy Metal. Você tem que conhecer. Witchfinder General, Death Penalty. Right then to the ground. Some their bodies till they're dead. Let the soul be there. Fala pessoal, agora eu vou apresentar o quarto álbum da minha listinha, que além de ser um disco que eu gosto muito do movimento, é um dos meus discos favoritos, que é o disco Rough Justice da banda Titan, né? O Titan foi um projeto aí idealizado por dois dissidentes do Angel Witch, o Kevin Riddles, baixista, e o Dave Duford, baterista, que tocaram no maravilhoso e antológico clássico, né, debut do Angel Witch de 1980, né? Eles saíram do Angel Witch e resolveram em 1981 em Londres formaram aí o Titan, né? Antes de lançar esse disco, o Titan tinha lançado em 1982 um EP de 12 polegadas com 3 faixas chamado Blind Men and Fools, através da gravadora Camouflage Records, né? É um disco que eu gosto muito, como eu falei, porque eu sou fã de Angel Witch, tem 2 ex-membros, e também porque o disco revelou para o mundo o jovem escocês vocalista Cal Swan, dono de uma voz, um tenor ressoante maravilhoso, que assombrava a gente não só pela impostação magnífica que tinha, como pela interpretação dele nas canções. E o disco, o Rough Justice, foi gravado pelo irlandês, meu baterista favorito, de todos que já passaram pelo Judas Priest, o Les Binks, né? Foi produzido pelo Will Ray Dick, que trabalhou com Rage, banda de power metal alemã, né? Com Motorhead, com Saxon, com Thin Lizzy. E quando o disco foi lançado em 1985, a gravadora que era responsável pela banda, como eu falei, a Camouflage Records, tinha falido, e a banda inclusive já tinha até se separado, né? O que se diz é que assim que o disco foi gravado, ele vazou em fitas cassetes, versões em estágio bem avançado de produção aí das músicas, e depois uma outra gravadora, Metal Masters, comprou os direitos ou adquiriu, não se sabe como, e em 1985 o disco vinil do Rough Justice aparece nas prateleiras das lojas. Como eu havia dito, a banda ela não existia mais, né? Eu descreveria o som do Rough Justice, do Titan, nesse disco, como um blend bem variado e bem elegante, né? Um metal bem elegante, que passa por coisas meio Black Sabbath ali da fase Dio para frente. Tem muita coisa ali de Michael Schenker, principalmente nas guitarras. Você sente um pouco de UFO, um pouco de Michael Schenker Group, e obviamente de Angel Witch, porque a banda foi idealizada por um ex-membro do Angel Witch, o Kevin Riddles, né? Desse disco eu recomendo algumas músicas, eu poderia recomendar o disco todo, mas desse disco eu recomendo a música Blind Men and Fools, Cold Bitch, Rude Awakening e The Watcher, que são clássicos absolutos da New Wave of British Heavy Metal. Então minha quarta indicação, o disco Titan, o disco Rough Justice da banda Titan. Vamos para mais uma escolha. E qual será a próxima indicação do Felipe Riot? Bom, a minha próxima indicação é o álbum que fecha um ciclo do Green Reaper. Você já deve ter adivinhado por dedução, né? Que é o Rock to Hell. Esse álbum aqui foi gravado nos estúdios Longview Farms, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi lançado dia 5 de setembro de 87. Tem produção do Max Norman,
A banda contava com Steve Grimmett, com Nick Boycott na guitarra, David Wanklyn no contrabaixo e Mark Simon na bateria. As faixas que eu destaco deste álbum são A Rock to Hell, A Night of the Vampire, Lust for Freedom e, é claro, que eu destaco a Wasted Love. Esse álbum aqui foi o derradeiro álbum da banda, né? Que depois eles voltaram, o Steve Grimmett reformulou a banda e a banda também mudou de nome, né? Que ficou Steve Grimmett's Green Reaper. Bem, pessoal, e fechando a minha lista, eu vou falar sobre o Def Leppard com o álbum Histeria. Inclusive aqui no canal eu já fiz uma resenha simplesmente falando sobre todo o período de produção e todas as desavenças e percalços que a banda passou. É só você procurar aqui no canal Cultura Metal que você vai ver uma resenha completa a respeito do Histeria. E o Def Leppard, junto com o Saxon e o Iron Maiden, foi uma das bandas que teve uma maior notoriedade e fizeram parte desse movimento da New Wave. E o Histeria para mim é um grande álbum. Muita gente, os mais radicais, falam, pô, o Def Leppard nem poderia estar inserido nesse contexto porque eles buscaram sempre o mercado norte-americano. Mas é uma banda da Inglaterra que fez parte do movimento e deve ser comentada. Então o meu último álbum, vai aparecer na tela aí a capa do Def Leppard, Histeria, seria esse aí, encerrando assim a minha participação na demonstração dos álbuns, dos 5 álbuns relevantes na minha concepção do movimento da New Wave of British of Heavy Metal. É isso aí, galera, tamo junto. Finalmente chegamos ao final, né, da lista, o 5º álbum aí das minhas dicas, que é inclusive um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos, né, que é o disco Frontal Assault da banda Angel Witch, né. Bom, a banda em si ela dispensa apresentações, né. O disco ele foi lançado pela gravadora Kilowatt de 1986, que é uma gravadora mínima, que se eu não me engano, além do Angel Witch, o único artista de maior relevância que eles lançaram foi o guitarrista americano, um disco do guitarrista americano David Chastain, né? Gravadora micro. O disco foi produzido pelo Les Hunt, guitarrista da banda, também da New Wave of British Heavy Metal, banda Demon, que por sua vez também produziu outros clássicos aí como Power from Hell, do Onslaught, clássico do thrash inglês, né? Foi gravado no AMV Studios, na cidade, no interior da Inglaterra, na cidade de Stoke-on-Trent. Numa época que eu parecida com essa de quarentena, que a gente não tem muita coisa que fazer, entrei até no Google Maps para poder, com o endereço do estúdio que ficava no verso do disco, para poder ver onde ficava o estúdio, qual era o clima, né? Qual era a paisagem que cercava ali os membros da banda quando gravaram esse disco, porque ele é um disco muito misterioso, tem pouquíssima informação sobre ele, então a gente acaba caçando, né? Então eu queria muito ver como é que era ali todo o ambiente que cercou os músicos para produzirem o que para mim é um dos grandes clássicos, mais injustiçados clássicos do metal inglês, né? A banda, como se sabe, o Angel Witch é a banda do Kevin Hayborn, que monta e desmonta a banda a bel prazer. Nesse disco ele contou com músicos como o Dave Tatum nos vocais, que tinha inclusive um dígito vocal muito parecido com o do Carl Swan, o Peter Gordelier no baixo, que tocou com Blind Fury e com o Soldier, e o Spencer Holman na bateria, além obviamente do Kevin Hayborn na guitarra, e eu dividindo algumas vozes aí com o Dave Tatum, né? Esse disco ele nunca foi lançado em CD. A cópia que eu tenho dele, na verdade, é uma coletânea chamada também lançada pela Kilowatt, chamada Screaming Assault, com algumas faixas do Screaming and Bleeding, que é o álbum anterior, que tem essa mesma formação, com o disco inteiro do Frontal Assault. Então, o disco inteiro do Frontal Assault com algumas faixas aí do Screaming and Bleeding, que é o disco anterior.
Reza a lenda que o Kevin Hayborn não gostava desses discos, tanto o Screaming Bleeding quanto o Frontal Assault, que apresentam uma versão mais melódica, mais pomposa da banda. Sabe-se todos, sabe-se para as pessoas que curtem a banda, que curtem metal e gostam da história aí do heavy metal inglês mundial, que todo mundo sabe que o Angel Witch, para muita gente, é o proto-thrash, é o proto-speed metal, né? Uma banda que influenciou muita gente, e nesses dois discos, principalmente no Frontal Assault, ele apresenta um metal mais melódico, mais cadenciado, mais pomposo, mais elegante, né? As melodias, arranjos, o som retrô do disco, das guitarras e efeitos, junto com a arte, letras, criam para mim uma aura assim de mistério, né, que me causam inclusive instigação até hoje, justamente porque eu falei, porque se tem pouquíssima informação, não só deste álbum, da história do álbum, quanto dos membros que participaram do álbum, né, e me transportam para aquela cena assim do interior, como se eu estivesse num pântano, meio as colinas nevoentas, né, do noroeste inglês, né. Toda vez, bom, é isso que a música causa na gente, né? Ela transporta, ela faz com que a gente viaje, né? É um álbum extremamente intrigante, é um álbum misterioso e responsável por me fazer, em um passado remoto, abraçar esse estilo aí do heavy metal, tornando-se aí, no caso, a minha indicação número 1 de álbuns, não só da New Wave of British Heavy Metal, como um dos meus álbuns favoritos de todos os tempos. Então estão aí minhas 5 indicações. Um abraço para vocês aí do canal, curtam, espero que curtam bastante as nossas indicações, né? E escutem e deixem aí nos comentários as suas opiniões a respeito, que para nós do canal é muito importante. Um abraço para todos. E fechando as minhas escolhas, eu escolhi para fechar com chave de ouro esse álbum aqui do Saxon, o Dan and Leather. Esse álbum foi gravado em 2 estúdios, Aquarius Studios em Gênova, na Suíça, e Polar Studios em Estocolmo, na Suécia. Ele foi lançado pela Car Records em 81. Há algumas faixas, por exemplo, Midnight Rider, conta sobre a turnê do Saxon em terras norte-americanas. And the Band Plays On é uma homenagem a todas as bandas que tocaram no primeiro Monsters of Rock, do qual o Saxon foi e tocou também. Vamos lá, as faixas que eu destaco desse álbum, é claro que são a Princess of the Night, a Never Surrender, And the Band Play On e Midnight Rider, e é claro que o hino para todo headbanger, Dan and Leather. E vamos aos culpados por essa obra maravilhosa. Na bateria, Pete Gill. Nas guitarras, Grant Oliver e Paul Quinn. No contrabaixo, Steve Dawson. E o monstro nos vocais, o Biff Byford. Saxon, Dan and Leather. Pra mim, um dos melhores álbuns da New Wave of British Heavy Metal. E aí, quais são as suas escolhas? Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu!